Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa live. Eu sou a Elisandra, psicóloga. Eu sou apaixonada pela psicologia, porque ela me dá ferramentas para eu cuidar daquilo que eu acho mais importante na vida das pessoas, que é a sua saúde mental e emocional. E há 18 anos eu tenho o prazer de estar fazendo isso com os meus pacientes no meu consultório. A minha escolha, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida. Hoje na live a gente vai estar falando como sobreviver ao término de um relacionamento, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha história e da minha escolha. Eu sou filha de pais separados e quando os meus pais se separaram, a minha mãe, juntamente com o casamento, ela morreu simbolicamente. Ela perdeu o brilho, perdeu a vontade de viver, entrou numa depressão e ela não se reconhecia, ela não sabia das suas capacidades, ela não sabia das suas habilidades, ela não se via como é que ela iria sobreviver após o fim desse relacionamento, porque ela não acreditava em si, ela não se valorizava. E pelas experiências, pelas pessoas que eu fui encontrando aí no decorrer da minha vida profissional, que me levaram a aprofundar mais o meu conhecimento dessa dor, que é quando as pessoas rompem um relacionamento e não sabe, né? Perde-se o chão e não sabe mais o que fazer da vida. Ficam ali presas àquela situação, não se achando... o que vou fazer? Não tenho mais brilho, não tenho mais o que fazer daqui pra frente. Então, assim, terminar um relacionamento, muitas vezes, não parece que só o parceiro foi embora, mas a nossa vida foi junto com ele. O nosso brilho. Quem já terminou um relacionamento há pouco tempo, eu acho que vai se identificar um pouco com aquilo que eu vou estar falando aqui. E aqueles que já terminaram já faz um tempo, que já passaram por todo esse processo, também vão ver que realmente tem todo esse caminho para ser percorrido, para que a gente possa sair, fechar esse ciclo e permitir que outros ciclos possam se abrir. Então, assim, quando a gente termina, a gente tem a sensação que algo morreu em nós. É um luto mesmo, a gente tem que fazer. Demora para se aceitar esse fim e para fechar esse ciclo. Fica aquela sensação de que a gente deveria ter feito algo, que algo ficou sem fazer, que poderia ter acontecido alguma coisa diferente que não levasse a esse fim. Não dá para arrancar da cabeça e do coração, de uma hora para outra, aquilo que a gente sentiu. E a gente não tem que se cobrar para ficar bem rapidamente. Não, porque eu tenho que ficar legal, bacana, eu não posso ficar sofrendo dessa maneira. Na realidade, se você negar aquilo que você está sentindo, aí sim você vai prolongar mais ainda esse ciclo de se fechar. Então você só vai começar a melhorar quando você deixar de negar isso ou aquilo que você está sentindo. Quando você acolher essa dor que você está sentindo e você der um lugar para ela. Que você possa começar a pensar de uma maneira mais racional sobre tudo aquilo que você está passando. Negá-la só vai prolongar esse processo de luto. Como diz Fernando Pessoa, uma frase mais ou menos que eu não lembro exatamente o que ele diz, né, como a frase, mas ele fala assim: não amamos alguém, mas o que idealizamos nela. Por quê? Porque a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem expectativas e muitas vezes quando a gente está com alguém, a gente deposita tudo isso nessa pessoa. A gente idealiza que tudo aquele planejamento, aquele sonho, aquele desejo vai ser realizado com aquela pessoa. Aí de repente acontece alguma coisa e a gente tem que romper. É difícil, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer e vai parecer uma fada madrinha, jogar o pozinho do pirlim-pim-pim e a gente vai esquecer tudo aquilo que a gente viveu e vai ficar bem. Então, assim, respeite-se, dê o seu tempo de recuperação, não fique
se cobrando o tempo todo para ser a mulher perfeita, porque, nossa, por que eu vou ficar sofrendo se o fulaninho não me quer? Olhe para isso com amor e com carinho. Honre os seus sentimentos, não menospreze, não desvalorize a sua história. Seja grata pelos bons momentos e pelas experiências adquiridas. Afinal, você aprendeu bastante coisa com tudo isso que você tá passando. Você está aprendendo. Você não pode ficar só ligada na dor, naquilo que você está sentindo. E outra, a gente não pode dizer que essa relação não deu certo. Ela deu certo, sim. Só que por um período. Aquela pessoa, talvez ela passou na sua vida só para estar te ensinando algumas coisas, para você estar se reconhecendo em algumas coisas. A missão dela foi essa. E ela segue a vida dela e você também tem que seguir a sua. Não fique buscando falhas em você para justificar esse fim, porque muitas vezes o problema está na outra pessoa, está no parceiro. Talvez ele seja imaturo para essa relação, talvez ele seja inseguro, talvez o fato dele se sentir que ele está tão preso na relação, que ele está apaixonado, que ele às vezes está até amando, isso traz uma insegurança para ele, porque ele se sente perdido, porque ele não tem um controle dessas emoções, que ele prefere sair fora. Tem pessoas que têm dificuldade de se comprometer, de assumir responsabilidades. E outras, talvez pode estar em outra sintonia, buscando outras coisas para sua vida, que não seja estar junto com alguém naquele momento. Vai levar um tempo, nossa razão, para que ela possa compreender esse período. Porque a gente ainda vai ficar buscando compreender o porquê que terminou. Ainda vai ter um processo aí de luto, o processo que se inicia com a não aceitação. Terminou, a gente não aceita o fim, é aquela luta interna, querendo compreender o porquê não. Imagina, sou uma mulher legal, bacana, bebo contigo, saio contigo, apoio na sua profissão, estou ali junto com você porque deve você deve estar maluco. Eu vou permanecer aqui, presente, porque em algum momento você vai acordar. E você vai ver o que você está perdendo. A gente fica num auto-engano. A gente estando ali, presente, mandando mensagens e ali marcando ponto, falando eu estou aqui, eu não, você foi embora, mas eu estou aqui, que a pessoa vai mudar de ideia. Muitas vezes isso não ocorre. A gente entra num outro período, né, da fase do luto, que é a raiva, porque você investe, se coloca, se debruça ali à disposição e a pessoa não corresponde àquilo que você espera. Aí você começa muitas vezes a falar mal da pessoa, a xingar, a mandar aquelas mensaginhas marotas e depois logo em seguida você se arrepende, aí você já quer fazer a barganha, que já é outra fase do luto. Aquela barganha naquele sentido assim, olha, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Vamos tentar, as coisas vai ser assim daqui para frente. Isso vai indo e essa fase volta para a fase inicial. Ela não tem assim um cronograma certinho, acontece assim, dessa maneira. Às vezes você volta lá para a fase inicial de novo, depois você volta para a fase da raiva de novo. Aí depois que você tentou tudo que você achou que deveria, muitas vezes vem aquela tristeza, que é a fase da depressão. Que você fala assim, poxa, investi tudo, fiz de tudo e nada aconteceu. A gente só não pode olhar, gente, quando a gente fala fase de depressão aqui, olhar como adoecer de amor. Forma de você olhar para a situação e você ficar triste. A tristeza, ela faz parte de quando a gente rompe um relacionamento. Depressão é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que é um pouco mais profunda, atinge mais a vida da pessoa. E depois a gente entra na fase de aceitação, que é quando aquilo acomoda dentro da gente. Quer dizer, você assimilou aquilo, que não vai ter mesmo como você prosseguir com a relação, e o que você pode fazer é aceitar.
Referente a essa questão da dor, da depressão aí, gente, ninguém morre de amor. Ninguém. A gente morre simbolicamente quando a gente fica insistindo numa relação e a gente fica se anulando, né, para que a relação aconteça, para que ela dê certo. Isso é uma forma de morrer. Isso é uma forma de morrer morrer de amor. Então, assim, ficar triste é normal. É quando algo acontece que a gente não queria. É quando a gente se frustra dentro de uma relação. Depressão é algo mais grave, há uma baixa total na produção da vida da pessoa. Ela não dorme, ela não come, ela perde o brilho da vida, ela perde interesse até mesmo pelas coisas que de alguma forma ela se sentia motivada a fazer. Às vezes é cuidar de si mesmo, ir num cabeleireiro, sair para conversar com uma amiga, trabalhar. Então, assim, é muito mais grave. Tristeza é uma tristeza que não passa. Não é que as pessoas não possam adoecer, gente. Pode sim, tem pessoas que vão somatizar e que vão acabar adoecendo sim por causa de um término. Mas a gente não pode generalizar dizendo que toda tristeza de término é uma depressão, tá bom? Ficar triste faz parte desse processo de elaboração. E a gente tem que chorar mesmo, tem que pôr tudo pra fora. Quando a gente chora, é como se a gente se esvaziasse daquele sentimento, daquela angústia, daquela dor que a gente sente pela perda da pessoa. Que não deixa de ser uma morte, a morte de um amor, a morte de um desejo, a morte de um plano de vida. Então, assim, chore, sinta o que você está sentindo. Não ignore, não jogue para debaixo do tapete, não tente querer ser forte. O que a gente tem que ficar atento para não ficar fixado numa dessas fases. Ali o tempo todo, xingando o ex ou xingando a ex, ficar nessa de ficar atacando o outro. Vocês concordam que o amor e o ódio, eles estão numa mesma direção, só que polos diferentes? Então, assim, você vai deixar de estar ligado com essa pessoa pelo amor e você vai ficar ligado com essa pessoa pelo ódio. Você vai ficar remoendo essa raiva do ex. Por que ele fez isso? Ou deixou de fazer? Colocar a responsabilidade muitas vezes numa terceira pessoa. De repente separou porque houve uma traição, alguma coisa, aí a culpada é a terceira pessoa. Ficar se culpando, buscando faltas para justificar esse fim. Você não deixou de fazer nada. Lembra que a gente já conversou a respeito disso? A pessoa pode ter as questões dela, que não tem nada a ver com você. Ressentir é ficar ruminando dentro da gente a situação ruim que a gente passou. Falar mal do ex, pensar em vingança, ficar jogando praga. Tomara que ele passe pela mesma situação que eu estou passando. Tomara que ele seja traído, que ele arrume alguém que ele ame tanto, que ele sofra tanto quanto eu. Ficar depositando no ex todo o problema da sua vida. Eu tô assim por sua causa. Por isso que eu tô desse jeito. É ficar se ferindo o tempo todo. Mágoas. É um veneninho que a gente toma e a gente acredita que quem vai morrer é o outro. Então vamos limpar esse coração, vamos olhar para essa situação de uma forma diferente. Você fica mantendo um vínculo pelo ódio se você ficar ruminando todo esse amargor que você guardou dentro de você. A gente precisa, para fechar os ciclos, a gente precisa se desapegar de ficar pensando só naquelas questões de como ele era legal, como ele era bacana, a gente viajava, a gente passeava. A gente também tem que pensar naquilo que foi ruim durante a relação para que a gente possa conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Deixar ir quem não quer ficar com você vai ser o maior ato de amor que você vai fazer contigo mesmo. Porque não tem coisa pior ficar com alguém ou alguém ficar com você por pena,
por achar que você vai sofrer muito. Então, assim, deixe ir. Ultimamente, aí nas redes sociais, a gente tá vendo muito burburinho aí da vida alheia, os famosos. E não tem muito o que fazer com aquele que quer ir, gente. Tem que deixar ir. Porque é um ato de amor que a gente tem conosco mesmo, se a gente permitir que ele vá. Deixe ele ter as experiências que ele tiver que ter. Siga a sua vida, olhe, né? O principal é a gente olhar pra gente, ver o nosso valor, ver as nossas capacidades, ver o que a gente é capaz de fazer, valorizar, se amar. Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém. A gente que tem que fazer isso pela gente. E a gente tem que ser grata pelos momentos que a gente vivenciou com essa pessoa. Foi bom enquanto durou. A gente tem que aceitar o fim. Lutar contra não vai mudar em nada o resultado. Exercite a maturidade. Foi bom enquanto durou. E aprenda com a experiência. Tem pessoas que vão passar na nossa vida e elas têm uma missão, é nos ensinar. Nos ensinar a lidar com as diversidades da vida, com a nossa aceitação, com o nosso pertencimento, saber o nosso merecimento, resiliência, a nossa capacidade, né, de superar e aprender com as nossas experiências e lidar com as nossas frustrações. E quando elas forem embora, muitas vezes vai ser um alívio, porque para a gente permitir que ela fique muitas vezes na nossa vida, é muito sofrimento, é muita tristeza, é muitas dores. Então assim, elas nos ensinou, aprenda, olha para isso, aprenda e deixe, feche esse ciclo, deixe ela partir, fique com a experiência, valorize o aprendizado. Não fica olhando só para a dor. Olha quanta coisa você vai aprender. Você vai aprender o que eu não quero, o que eu não aceito, o que não me serve, o que eu não preciso. Esse tipo de relação, muitas vezes, é um tipo de relação que vai fazer você crescer muito. Porque ela vai estar te preparando, ela vai para as pancadas da vida. Você vai estar formando, né, os calos emocionais, aqueles calos que nos protegem. Tanta pancada que a gente vai levando da vida, a gente vai ficando mais forte, a gente vai criando mais proteção, a gente vai sabendo lidar mais com as situações, a gente vai sabendo dizer não para aquilo que não nos agrada, a gente vai aprendendo a ter limites. Então, se a gente ficar olhando só para a dor, só para aquilo que a gente, só para a perda e não olhar para o aprendizado, é cair num poço mesmo, num poço fundo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente olha para essas outras situações, é como se tivesse uma mola lá embaixo que vai impulsionar a gente a falar, nossa, vou mudar essa minha visão de vida aí para isso que eu tô vivendo. Porque realmente, olha quanto que eu tô aprendendo com tudo isso. Tá doendo, mas eu tô aprendendo um monte de coisa. Por pior que seja uma experiência, ela te dará sempre aprendizado. Não perca isso de vista. Eu sempre digo isso para meus pacientes. A gente não tem que ficar olhando só para aquilo que dói. Olha o aprendizado, olha quanta coisa. Não é viver no mundo de Bob, né? Ai, que legal, tô aprendendo isso. Não, mas é não olhar só para a dor. Não é só a dor que existe, não é ficar só presa. Vamos usar a razão, a gente não pode ficar presa só na emoção e só ficar sentindo. Você poderá olhar para o fim do seu relacionamento como o fim da sua vida. Acabou, não tenho mais nada para fazer. Daqui para frente, não sei o que vai ser da minha vida. Mas também você pode olhar para isso como um novo ciclo. Fechou um, tá abrindo um novo ciclo na minha vida. Como em etapas de aprendizagem, onde vai te proporcionar mentes mais fortes, leves e abertas, fortalecidas para as pancadas da vida. Agora, quando você fecha ciclos com mágoa, aí sim é o problema, né? Porque daí você vai ficar presa pela raiva, pelo ódio na pessoa. Logo que você não pode ter a pessoa pelo amor, você vai ficar pela mágoa, pela raiva. Não te amo, mas te odeio.
Tá ali presa, aquela pessoa vai estar sempre presente na sua vida e aquilo nunca vai cicatrizar dentro de você. Olhe para essa situação, estou reforçando isso com vocês. Foi bom enquanto durou. Não é porque ele não te quis mais que tudo aquilo que você viveu não foi bom. Olha para as experiências que você adquiriu nesse período. Ciclos se fecham e outros se abrem. E quem tem dificuldade de fechar ciclos sempre vai pintar o pior cenário. Aí você vai ficar olhando para as situações e vai ficar pensando assim: nunca mais eu vou amar ninguém. Nunca mais eu quero sentir essa dor. Nenhum homem vai merecer a minha confiança, nem o meu amor. São aquelas pessoas que falam assim: imagina, nunca mais, não confio mais em ninguém, acabou. Depois do que eu passei, não existe ninguém que preste. E você vai estar criando em você crenças limitantes que vai ser um outro problema na sua vida. Muitas vezes você vai ficar, sabe aquele velho ditado, o morreu o defunto fica santo? Muitas vezes você vai ficar buscando nos seus outros relacionamentos também, comparações do seu ex com o seu atual. Aí você vai achar que o atual, muitas vezes por você acreditar que amar é sofrer, assim, nossa, eu amei e sofri que nem não sei o quê. Aí se você arruma um cara bacana, que te trata bem, que é 10, se o cara não te faz sofrer, você vai falar assim: puxa, tem alguma coisa errada. Esse daí não tem nada a ver comigo. Então, assim, cuidado com as crenças que você vai criando dentro de si. Não fique comparando esse ex com o atual. Preste atenção no que você está fazendo. Deixe o seu futuro pretendente se mostrar quem ele é. Não compare. Não espere que ele haja ou faça o que o ex fazia de bom, porque muitas vezes você fica preso naquilo que é bom do ex e esquece aquilo que era ruim. Deixe o pretendente ser o que ele deseja ser e mostrar para você poder avaliar. Nossa, o fulano era assim, o sexo era bom, era assado, gostava de passear, viajar. Esse aí nem tanto, né? Esse aí é xoxinho, me trata bem, mas não tem nada a ver comigo. Se entregue, meninas. Viva o momento. Não seja precavida demasiadamente. Não fica com medo de sofrer, de passar pelas mesmas situações. Não seja refém dos traumas que você passou. Tudo que você sentiu, vivenciou, isso te preparou. Você tem que olhar com isso com confiança. Você tem que olhar para isso como algo que foi doído, mas que foi bom, porque te fez crescer, te desenvolver, te preparou, te colocou um calo emocional onde você vai poder avaliar se aquilo que você está passando é algo que te agrada ou se aquilo que você está passando não te agrada. Vai ter condições de decidir se vai ficar ou se vai sair dessa relação. Não resista ao fim. Aceite e seja grata. Aprenda com as experiências e não seja refém desses traumas. Você perceberá que você vai estar escolhendo, a sua escolha não é uma necessidade, né? Você vai estar com alguém porque você quer estar com essa pessoa, porque você está de posse de si. Essa pessoa não é necessária na tua vida. Se te agrada, você fica. Se não te agrada, você sai. Se ame, se trate com carinho, com ternura, respeite a si mesmo, seja leve, cuide-se. Demonstre amor por você pelos detalhes, cuidando da sua alimentação, do seu corpo, da sua aparência, do seu emocional. Faça para você
o que você desejaria para o outro. Não queira que o outro faça para você se você não se dá. Você quer uma pessoa legal do seu lado? Seja legal com você. Você quer alguém que te ame? Ame-se. Porque se você não se amar, ninguém vai amar você. Deixe de se cobrar, de se comparar. Não se desrespeite. Valorize-se. Descubra as suas forças. Ame-se, faça boas escolhas. Aprenda a dizer não para si e para o outro. Porque muitas vezes a gente está numa relação que a gente está vendo que a gente está sofrendo, mas como a gente também não tem limite, a gente não consegue fazer. Chega, pra gente, você já sofreu demais. Vamos partir para a próxima. Vamos sair dessa relação antes que ela se torne abusiva, tóxica. Porque assim, quando a gente termina um relacionamento, é como se a gente perdesse o chão. E a gente não sabe o que fazer. Então a gente tem que fazer algumas coisas práticas para a gente poder começar a se reorganizar, né? Uma delas é tirar aquelas fotos que ficam ali presente, que a gente tá toda hora, bate o olho e tá vendo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer pro nosso bem. Parar de seguir as redes sociais, ficar buscando notícias, stalkeando fulaninho, ficar ali buscando, querendo saber de tudo, com quem tá, o que tá, se tá feliz, se tá triste, né? Se for necessário, bloqueie todas as redes sociais para você não ter acesso. Isso não é imaturidade, isso daí é preservação. Você está se preservando. Não é que você tem que ser inimiga da pessoa, ficar o resto da vida sem falar com ela, sem... Não. A gente também não é, porque se não me quis, eu sou seu inimigo. Mas se preserve esse momento para que você possa se reconstruir, para que você possa agir de uma maneira mais sob o controle das suas emoções. Dê um tempo para você. Aceite suas emoções, mas não se prenda ao passado. As pessoas saem da nossa vida, mas às vezes demora para sair do nosso pensamento, do nosso coração. E a gente precisa acolher essa dor que a gente sente por essa perda. A gente não pode ignorá-la, né? Porque ignorá-la é prolongar esse ciclo. Ser gratos com o nosso aprendizado, não ficar só preso na dor. Isso vai ajudar a gente a se recuperar desse estado de angústia, de tristeza, a gratidão pelaquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente aprendeu, pelos ensinamentos que essa pessoa trouxe para a sua vida. Então, pessoal, o objetivo dessa live é trazer uma luz para essa dor que parece que a gente, quando se separa, que a gente nunca mais vai superar. Não tem um objetivo terapêutico, mas de provocar um movimento, de esclarecer algumas coisas que talvez fica confuso nesse momento, para que você possa buscar algo individualizado, uma terapia, para que você possa se compreender, porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente não consegue resolver sozinho, é difícil, e às vezes a gente precisa de alguém de fora, alguém que tenha um conhecimento técnico, científico, no caso psicólogo, para poder nos ajudar a compreender essas emoções. Fica misturado, que a gente fica tão inundado das emoções que a razão às vezes escapa pelos dedos. A gente fica sempre presa naquele sentimento. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas ao respeito do assunto, que eu tenha contribuído para que vocês possam ter um olhar diferente para essa questão de separação, né? Não ficar olhando só para a dor, não ficar olhando para que vocês possam olhar para si, reconhecer que você é uma pessoa capaz, que você tem o seu valor, que você tem muita coisa que você pode viver ainda na tua vida, mas que você tem que se permitir isso. E às vezes você fica presa porque você não permite que um ciclo se feche. Então, reconhecendo as suas dores e percebendo como você atua dentro desse contexto. Você precisa observar qual a sua responsabilidade para a manutenção da sua dor. A
A terapia, ela vai te ajudar a olhar para tudo isso. A gente não vai para terapia só para escutar aquilo que a gente quer. A gente vai para terapia para escutar aquilo que é necessário. E muitas vezes a gente vai para terapia no sentido de eu quero só ouvir, né, o que tem para dizer, e a gente quer apoio, né? Essa é a diferença da conversa com o amigo, da conversa com o líder religioso. Você vai estar ali para ouvir o que é necessário para o seu desenvolvimento, saber qual que é a sua contribuição para você estar daquele jeito, o que você tem que fazer para você mudar, reconhecer e olhar para as situações de uma forma diferente, de uma forma mais positiva e mudar esse comportamento e esse pensamento que está te trazendo sofrimento. Sofrer muitas vezes é inevitável, mas permanecer na dor é uma escolha. Tem caminhos, tem meios, então cada um tem que buscar esse meio para poder superar e sair dessa angústia, desse estado de sofrimento. Vamos pensar com amor, com carinho, com humildade, priorizar-se e amar-se. Eu gostaria de falar com vocês como funciona o trabalho de psicoterapia. Como é que poderá ajudar as pessoas a reconhecer o seu valor, suas potencialidades, seu merecimento e limites. Eu sei que para muitos, né, fazer terapia é um sinal de fraqueza, é não conseguir resolver os próprios problemas, ser coisa de maluco, de doido, coisa para elite, porque acham que é muito caro. A gente sabe que tem muitas coisas aí que povoam, né, a mente das pessoas. Mas você sabe que esses tempos atrás eu estava conversando com meu filho e ele falou uma coisa para mim que eu fiquei observando porque eu achei que ele também estava com esses pensamentos na cabeça, né? Ele falou assim: mãe, sabe que quem faz terapia são pessoas que têm problemas. Eu falei, Falei assim, como assim? Eu queria entender o que ele queria dizer com aquilo. Aí ele simplesmente virou para mim e falou assim: ô mãe, quem é que não tem problema? Todos nós temos problemas. Muitas vezes nós conseguimos resolver eles sozinhos, mas em alguns momentos a gente precisa de alguém para estar ali nos apoiando, nos orientando, nos esclarecendo, nos ampliando a visão daquilo que está acontecendo com a gente para que a gente possa compreender, né, o contexto no geral. E eu sempre falo para os meus pacientes, né, que fazer terapia é um ato de coragem, de humildade e de investimento. De coragem para rever toda essa situação que às vezes é dolorida, que muitas vezes a gente coloca para debaixo do tapete, muitas vezes a gente não quer falar a respeito porque traz lembranças e essas lembranças doem. Então é muito difícil e eu compreendo que às vezes remexer no baúzinho não é fácil, porque pra gente colocar uma casa em ordem, a gente faz a bagunça, né? A gente tira tudo do lugar para depois a gente colocar uma coisa em cada lugar. Na terapia também é assim, a gente tem que mexer lá o baú que tá bagunçado, separar as coisas e colocar cada coisa no seu lugar. É um ato de humildade, porque olhar para esse baú e as nossas responsabilidades e assumir que a gente também contribui para a manutenção dessa dor e buscar saídas, a gente tem que ser humilde, porque se a gente ficar numa posição de que eu sei tudo, eu resolvo tudo, nada acontece, né? Nenhuma transformação acontece. E de investimento em si e de investimento financeiro, porque é uma questão de prioridade, de você se priorizar, de você falar assim, eu sou importante nesse momento, não tem nada mais importante do que o meu bem-estar para que outras áreas da minha vida possam funcionar de uma maneira satisfatória. Porque hoje, mais do que nunca, essa pandemia, eu acho que ela veio, né, para
deixar bem claro pra gente que se a gente não tiver saúde mental, qualquer área da nossa vida vai ficar prejudicada. E eu acredito que fazer terapia é só quem quer buscar mudanças mesmo para aquilo que incomoda, para aquilo que traz dor, para quem tem coragem, para executar aquilo que precisa ser feito. Porque também não adianta ir para terapia e só querer ouvir e não fazer nada para mudar a respeito daquilo que se está ouvindo. É 10, 90. 90% o paciente ele tem que fazer a parte dele para que as coisas aconteçam na vida dele. A gente vai estar ali como um farol, iluminando situações, iluminando os pensamentos, para que você possa tomar suas próprias decisões, escolher os seus caminhos. Então, a terapia ajudará as pessoas, a terem maior conhecimento das suas emoções e, consequentemente, ter o maior controle da sua vida, fazendo boas escolhas, baseadas nos seus desejos, nas suas necessidades e não nas suas carências, reconhecendo o seu padrão de funcionamento e sabendo qual é a sua responsabilidade para a manutenção de todo esse sofrimento, que você traz, que se queixa. E com tudo isso, quando você tem todo esse esclarecimento a respeito daquilo que está acontecendo com você, você se torna uma pessoa mais segura, mais assertiva nas suas decisões, mais confiante, mais autônoma, realizada e satisfeita em seus relacionamentos. Então, pessoal, a live de hoje, eu espero, que tenha trazido bastante reflexões para vocês a respeito desse olhar que você tem para você, desse olhar que você tem para as situações que você passa na sua vida. E espero ter esclarecido. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me fazer pergunta que eu estou aqui para estar respondendo para vocês. Ok, então eu agradeço a participação de todos vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Tchau e até a próxima!